Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o deputado federal Valtenir Pereira, do PMDB. Ele faz parte da comissão processante do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O rompimento do partido com o governo federal e as consequências para o país e para Mato Grosso estão em pauta. É polêmica, é Conexão Poder, que já está no ar. Valtenir Pereira está no seu terceiro mandato como deputado federal e passou pelo PT, PSB, PROS, PMB e agora está no PMDB, do vice-presidente Michel Temer. O partido acaba de romper com o governo de Dilma e o deputado, desde o início do mandato da petista, sempre foi favorável ao governo. O parlamentar é membro da comissão processante do impeachment e vem sendo cobrado publicamente para declarar seu apoio. Muito bem, participam dessa entrevista a jornalista Ana Carla Costa, o jornalista Paulo Coelho e também o analista e também jornalista professor Luiz Antônio. Deputado Valtenir, obrigado pela sua presença. Então, como a gente viu no VT, o senhor vinha indeciso, sem saber se votaria a favor ou contra a presidente Dilma, se votaria a favor do impeachment ou não. E aí o seu partido vem e rompe com a presidente. Como é que fica o Valtenir nessa história? Já mudou de ideia? Boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui no programa Conexão Poder. Quero saudar aqui o jornalista e âncora do programa, o André, a Ana Carla e também o jornalista Paulo Coelho. Quero também cumprimentar aqui o professor Luiz Antônio, que é analista político. O Brasil está vivendo um momento extremamente diferente de outras épocas. Eu estou na Câmara dos Deputados desde 2007, e nunca vi um momento tão diferente como esse. Em 2007, quando chegamos lá, conhecemos o Congresso, o primeiro mandato, o mandato de acúmulo, o segundo já pudemos fazer com essa experiência um pouco mais. Mas hoje, no terceiro mandato, a gente está vendo aí um momento muito delicado, que é um momento histórico, que vai ficar para o resto da história, que é a definição do impeachment, E como eu sou defensor público de carreira, hoje eu estou licenciado, inclusive na defensoria eu atuei na parte criminal e também fui professor de processo penal, de direito civil, fui professor de direito penal, de direito constitucional. E viver um momento desse, a gente tem que ter muita cautela e muita responsabilidade. A comissão processante iniciou os trabalhos agora e nós estamos acompanhando passo a passo. Essa semana nós tivemos 2 debates importantes, debates daqueles que apresentaram o pedido de impeachment e o debate também com aqueles que estão fazendo o contraditório do pedido do impeachment. Na segunda-feira, amanhã, por exemplo, a presidente Dilma entrega a sua defesa. Então, como o processo está em andamento, nós ainda não temos uma posição a respeito. Eu não diria nem que eu estou indeciso, mas eu diria que a minha posição ainda é de indefinição. Por quê? Qual é a diferença? Indefinido e indeciso, não entendi também, Paulo Coelho. Porque nós estamos estudando os autos. Uma coisa é o seguinte, eu não sei se eu escolho esse, se eu escolho aquele. Eu não sei se essa coisa aqui é melhor, se aquela coisa ali mas é melhor. O seu partido rompeu com o presidente. Calma. Aí o que nós precisamos fazer? É fazer a análise de diversos componentes. Um dos componentes é exatamente a análise do processo de impeachment. Um dos componentes também, deputado, boa noite, é o fator partido. Outro componente é o chamado Estado Democrático de Direito. Quanto ao Estado Democrático de Direito, a própria OAB já deu as cartas, já pedindo impeachment da Dilma, tanto lá como aqui no Estado. Mas a OAB, ela está tão atenta com essa questão do impeachment e ela não confia nesse pedido do impeachment que nós estamos analisando agora, que ela renovou o pedido de impeachment com outros fundamentos, com outros argumentos. Mas, deputado, não seria, boa noite, não seria incoerência da parte do senhor votar a favor do impeachment? O senhor é um aliado de primeira hora do governo federal. O senhor é um dos deputados que mais liberaram emendas. O senhor tem cargos no governo federal. A SUDEC é um afiliado político do senhor que está no comando. Então, assim, nesse momento de crise, o senhor pular do barco não seria uma incoerência também?
esse é mais um dos componentes que nós temos que colocar nessa equação. Eu vou emendar, e não seria uma incoerência não pular do barco, já que o teu partido já pulou? Então, veja, a política é bom Está porque está cheia de contradição. E é exatamente essas contradições que a gente tem que avaliar. Mais contraditório que o PMDB não existe, né? Que a gente tem que avaliar e colocar esses componentes exatamente na análise. Por exemplo, vamos quebrar a ordem jurídica, vamos dizer, se o fundamento do impeachment, e isso a gente já fez uma análise, uma avaliação, seja de decisões jurisprudenciais, seja, né, no aspecto, nós ainda não conseguimos colocar o impeachment como as pedaladas fiscais como um crime de responsabilidade. Na Lei 1079, que trata do crime de responsabilidade, que é a única, vamos dizer assim, a hipótese de você afastar no presidencialismo um presidente eleito com mandato definido, eleito pelo povo, é as hipóteses da Lei 1079, que é crime de responsabilidade. E nós ainda não conseguimos encontrar, né, esse mecanismo. Então, o que acontece? Essa posição do senhor não é em função dessa pressão popular? Porque o que eu sinto, pelo seu histórico... A pressão popular também é outro componente. A pressão popular é outro componente que nós temos que avaliar. Então, veja, você tem a questão da coerência, porque hoje, se eu tivesse declarado que eu era a favor do impeachment, muitos estavam cobrando de mim, André, a coerência. Todos estavam falando assim, esse abandonou o barco, esse está cuspindo no prato que comeu. Então, quer dizer, mas não é... Esse vai ter que deixar os cargos. Essa questão também de deixar os cargos não é problema. O PMDB essa questão não é obrigou problema. todo mundo a entregar os cargos. O senhor tem alguns cargos, o senhor vai entregar os seus cargos? Veja, ainda não é hora de discutir isso, essa questão da entrega dos cargos. Nem o Bezerra, né, entregou ainda, né? O senhor não vai entregar. Pelo contrário, nomeou o Rodrigão agora como... o segundo homem do Ministério da Saúde. Ou seja, o senhor está... numa posição confortável e seguindo, né, com relação ao seu o que acontece? Nós temos que fazer uma avaliação agora com muita responsabilidade, com muito equilíbrio, trocar um presidente da República que recebeu 53 milhões de votos do povo brasileiro contra 50 milhões, né, que votaram contra, votaram no Aécio Neves. Né? Claro que teve 34 milhões de brasileiros que não compareceram às urnas, isso é lamentável. Vamos dizer assim, que não queria nem A e nem B, mas a democracia é assim, a regra do jogo é assim. Qual que é o sentimento na Câmara hoje? É de que o impeachment passa ou não? Fazendo uma avaliação muito clara, você está entendendo? O sentimento que eu tenho da minha avaliação é que hoje o impeachment não passa na Câmara dos Deputados. Por que você acha que não passa? Não tem número suficiente? O diálogo com várias lideranças... O governo precisa de 170... Não, na verdade, a oposição precisa alcançar 342 votos. Entendi. A informação que a gente tem é que Deixa eu colocar o professor Luiz Antônio na conversa, só um minutinho, Paulo, porque pegando o gancho aqui do deputado, se a presidente precisa só de 170 votos para que o impeachment não passe, suponhamos que ela consiga esses 170 votos e os outros votem a favor do impeachment, no dia seguinte ela vai ter que governar, professor Luiz Antônio. Ela vai conseguir governar só com 170 parlamentares? Pois é, esse é um contexto que nós precisamos levar em consideração. Precisamos levar em consideração que o impeachment é um processo jurídico, mas também um processo político. Eu só quero fazer uma pontuação que sempre se leva muito o assunto para a questão jurídica. Eu não vou entrar nessa seara, porque se a OAB defendeu, seja com os argumentos que forem, se o Miguel Reale Júnior defendeu, eu não vou entrar nessa seara, porque eles não defenderiam uma coisa que não tivesse base. Agora, no aspecto político do impeachment, cabe ao representante do povo expressar a opinião do povo, né? Cabe ao representante do povo colocar na seara do Congresso o que o povo pensa. O deputado colocou aqui a questão da eleição. A eleição já passou faz tempo e hoje a popularidade da presidente Dilma é péssima, certo? Então não é uma questão de discutir eleição. Eu vou fazer um paralelo... É pior do que era do Collor quando ele caiu. Muito pior. Então eu vou fazer um paralelo para o nosso telespectador como se fosse um casamento, né? Você está namorando, está tudo bem, a sua contraparte, seja um homem ou mulher, está te prometendo que quando casar vai ser melhor ainda, a casa vai ser muito bonita, vocês vão ter vários filhos. Casou, ele não correspondeu, não era nada disso. Aquelas promessas caíram. Propaganda enganosa. E aí agora eu não posso mais me separar, eu tenho que esperar um decurso de prazo. Até que a morte você separe, não, né? Então, o que eu quero contextualizar, e aí entrar nessa questão que você falou do day after, né, do dia seguinte, é o seguinte.
A questão jurídica eu não discuto porque a OAB não é irresponsável, nem o Miguel Reale Júnior, nem o Hélio Bicudo. A questão de popularidade, a vontade do povo está expressa aí na própria impopularidade da presidente. E aí acontece uma outra questão, que é essa que você levantou. Vamos imaginar a hipótese de que o impeachment não passa. Como é que governa um país nessas condições? Sempre o MDB principal aliado. Sempre Mas aí eu acho que tem que ter... e só com tem, 170 mas eu acho que tem que ter um entendimento. aliados na tem que ter, Câmara. E aí? Pelo menos discernimento dos deputados, que se não passar, é de que tem que parar com isso, né? Se não passou, vai parar o país vai ficar parado até 2018? Eu gostaria de fazer Esse é uma o problema. observação. Nós estamos num regime presidencialista. No regime presidencialista e no Estado Democrático de Direito, nós temos as regras que a presidente Dilma foi eleita, vamos dizer assim, era para 4 anos. A única forma que tem de tirar um presidente é através da Lei 1079, crime de responsabilidade. E isso até então ainda não se encaixou nessa hipótese. Se nós tivéssemos o RICAL, aí o RICAL, professor, cairia certinho dentro dessa questão da impopularidade. Agora, o que a gente percebeu e percebe, e isso a gente está dentro da política, é que um terceiro turno se estabeleceu, e um terceiro turno silenciosamente. Mas não um terceiro turno seria... Deixa eu terminar de concluir. O que acontece? Né? Há uma conspiração contra o governo. Não vamos investir, não vamos fazer isso enquanto nós não tirar. Então, o que acontece? Vai ter a votação, sim ou não, vai dar um ponto final nisso, vai dar um basta nisso. Vai, porque é o seguinte, o mercado vai, vamos dizer assim, se adequar. Você está entendendo? Sim ou não? Sim. Quem assumir que é o Michel... Existe um boicote da classe empresarial? Não, existe um boicote como um todo, não só da classe empresarial, a gente vem de forma internacional também, né? A gente percebe isso. Né? Porque é esse terceiro turno silencioso que está, vamos sangrar, assim. A partir do momento que a gente disser sim para o impeachment, quem vier assume e toca. A partir do momento que nós dissermos não ao impeachment, você está entendendo? Dá um ponto final nisso, eu tenho certeza. Né? Porque o certo mesmo, vamos tirar a Dilma no voto em 2018, vamos tirar esse projeto no voto em 2018. Mas aí tapar os olhos. Isso que é o adequado. As regras regras democráticas são assim. Deputado. Agora, você já pensou, vamos tirar, vamos quebrar a ordem jurídica, não encaixa na Lei 1079, vamos arrancar, deputado, beleza. Quando chegar em 18, que nós vamos escolher democraticamente um presidente da República, e ele começar a patinar, vamos arrancar também. E isso tem acontecido, eu vou dar um exemplo, no interior do estado de Mato Grosso. Tangará da Serra vivenciou várias vezes essa situação de tira gente, põe gente, tira prefeito, Várzea Grande. A cidade não anda, e o Brasil não vai andar se nós abrirmos esse precedente. Nós temos que ter muito cuidado. Tanto que naquela gravação que fizeram comigo, lembra que fizeram uma gravação e soltaram? Sim. Você está entendendo? Eu não consegui explicar para ele, porque eu estava na comissão, lá, processante, no primeiro dia, e eu prestava atenção no que ele falava aqui, prestava atenção no que o colega parlamentar estava, né, defendendo lá na hora da escolha do presidente da comissão e do relator. Eu queria dizer para ele, tá bom, tem as ruas e eu tenho a quebra da ordem jurídica. Olha aqui os 2 pontos que eu tenho que encontrar para poder tomar uma decisão. Mas há que se pensar Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, se nós começarmos nessa roleta russa de arranca presidente porque não está bom, quer dizer, daqui a pouquinho vai continuar conspirando. Eu não quero mais esse presidente. Então, vamos conspirar com ele para daqui a pouco, independente da Lei 1079, porque nós não temos RICAL. Se nós tivéssemos o RICAL, jogava o RICAL e acabou. A população é que arrancava, não era nem o Congresso Nacional. Aí seria o ideal. Mas ela não tem condições de governar hoje, calma. Né, deputado? Eu acredito o seguinte, vamos tomar uma decisão, vamos virar essa página, vamos definir logo. Impeachment sim, vamos resolver. Impeachment não, vamos resolver, virar essa página e tocar para frente. Deputado, na abertura do programa, apesar dele enrolar e não responder, agora ele acabou respondendo, né? Ele é contra o impeachment. Está muito claro no seu discurso. O senhor é contra o impeachment, o senhor é contra a saída do presidente. Então, o senhor é contra, na verdade, o seu presidente. Peraí, Paulo. É contra o seu presidente Michel Temer assumir a presidência. André, essa é uma conclusão que você está levando. É a leitura que eu estou fazendo do seu discurso. Tudo bem, eu respeito a sua conclusão. Você concorda comigo, professor? Eu respeito a sua conclusão. Agora, eu estou fazendo aqui um debate em cima daquilo que eu conheço, porque sou defensor público, fui professor,
né? Hoje eu não estou na academia por conta do tempo que você, na política, você tem que ter uma dedicação praticamente exclusiva, então não estou na academia. Então, tudo que eu ensinei para os meus alunos e da forma como eu me comportei, você está sempre tendo uma regra a seguir. Se eu acho que se o senhor se posicionar agora pró-impeachment, o senhor estaria rasgando aquilo que o senhor ensinou para os seus acadêmicos? Não, nós vamos com calma, nós vamos analisar isso com muita... responde a isso. O senhor está tocando nesse assunto agora. Eu queria só que o senhor dissesse. O senhor acabou de citar aí o tempo de academia, que as pessoas que o senhor orientou lá na academia, se posicionando de forma, aspas, precipitada ou antecipada, nesse instante, pró-impeachment, seria o atropelo daquilo que o senhor sempre pregou na sua vida como no primeiro momento seria um atropelo. Por que um atropelo? Nós ainda não, a defesa da presidenta Dilma ainda não aconteceu, acontece nesta segunda-feira, amanhã, e a partir de então, né, vamos ver a produção desse relatório, como é que vai ser, né, que é o Jovair Arantes, deputado federal do Goiás, e a partir daí a gente tomar uma decisão dentro da comissão sobre o aspecto legal. A defesa dela está muito baseada em a acusação sobre pedalada fiscal. A defesa dela está muito baseada em mas outros 19 também fizeram. Governadores de estado também fizeram, vamos caçar todo mundo então. Quer dizer, justifica o erro com um erro, suposto erro alheio, né? É um discurso antigo já do PT isso. Eu queria fazer uma contextualização. Contextualizasse isso aí. Só uma contextualização. Mais uma vez, as formas de governo, nós estamos no presidencialismo, né, tem que ter um mecanismo de quando um governo não está bem, você poder trocar. Do contrário, você vai descer ladeira abaixo, se for o caso, e vai ter que esperar o país acabar para tirar. Não era golpe, não era conspiração quando tiraram o Collor. Não era golpe, não era conspiração quando o PT pediu o impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Sim. Agora, todo esse processo, eu não estou aqui a questão só partidária, eu estou falando da questão de coerência. Lá atrás o José Dirceu queria entrar com impeachment contra o Fernando Henrique Cardoso e não era golpe nem era conspiração. A questão do Collor, que aparentemente fez bem menos do que hoje se fez, não era golpe, não era conspiração. Olha, eu quero voltar ao telespectador para dizer o seguinte: seu casamento está ruim, está tudo indo água abaixo, né? Você vai ter que esperar uma data. Veja bem, no parlamentarismo você tem a moção de desconfiança em relação ao primeiro-ministro. Se as coisas não estão bem, né, você troca o primeiro-ministro. Quando é no presidencialismo, nós criamos um presidencialismo que é quase um império, é quase um sistema monárquico, porque o presidente legisla, o presidente é o executivo e pressiona os demais poderes. Essa questão do impeachment envolve uma questão de segurança do próprio país. Se o país não vai bem, nós tivemos agora no primeiro trimestre 26% de redução na venda de carros, nós temos mais de 100 mil lojas fechadas, nós temos mais de desemprego enorme, mais de 2 mil indústrias fechando. Aí nós vamos falar assim, não, vamos deixar para ver até onde vai. Essa é a minha contextualização, quer dizer, se não está bem... É uma espera perigosa. É uma espera perigosa. A preocupação agora também é com relação ao pós-impeachment, né? Ou não impeachment. Sim. Como é que vai ficar o país? Com um presidente que é vice, que está há 13 anos ao lado da presidente Dilma, do PT, né? E que é responsável, o partido dele é responsável por tudo que está acontecendo no país. E se ela não cair, como é que ela vai conseguir administrar? Tem uma questão sem esse apoio do Congresso, sem esse apoio das ruas. Tem uma questão de economia, eu vou passar a palavra para o senhor, só uma coisa. Eu fui professor 13 anos na Fundação Getúlio Vargas, no MBA, e a gente falava, e eu conheço um pouco de economia. Economia pressupõe uma coisa chamada confiança. O investidor só investe se ele encontra confiança no ambiente econômico. Mas ele vai ter confiança no Temer? Essa é a questão. Eu pergunto o inverso. Ele vai ter confiança na Dilma, mesmo que o impeachment não passe? Acho que nenhum dos dois, né? Então, se a gente for analisar, nós temos uma questão seguinte. O bicho pega, a gente está numa situação muito delicada. Exatamente. Essa é a pontuação que Mas eu aí, queria deputado deixar Walter Nisso, o senhor concorda com essa tese do professor eu colocaria o seguinte, primeiro, essa questão... O senhor vai colocar daqui a pouco, depois do intervalo, não saia daí, daqui a pouquinho então voltamos com o deputado Walter Pereira do PMDB, debatendo este e outros assuntos polêmicos. Um instante só, até já.
Professor, olha... Vocês cortam o intervalo, acontece cada coisa aqui que você não... Não, o intervalo está mais animado, né, do que... O André quase deu um piripaque aqui agora. Não dei piripaque, não. Eu disse que eu concordo com o Lula, que são 500 picaretas no Congresso Nacional, como o próprio Lula falou quando foi deputado federal, e eu falei. Outra, Ana Carla disse que, porque não se governa e tal. Tudo bem, eu estou dizendo o seguinte, vou falar aqui o que eu falei no intervalo. Lá no Congresso não estão preocupados nem um pouquinho com a nação. A maioria, não estou dizendo todos, grande parte está preocupada com o próprio rabo. Valtenir Pereira, o que o senhor disse sobre isso aí? Fica quieto, eu estou falando. Quando o burro fala, o coelho murcha a orelha. Está preocupada só com o próprio rabo, não está preocupado com a nação porcaria nenhuma. É só um desabafo meu. Não, e o senhor, deputado, o senhor está preocupado com o quê? Com o seu próprio rabo ou o senhor está preocupado com a nação? Veja, no intervalo, quando o Andréas fez esse desabafo, eu disse para ele, olha, pelo menos um, né, eu posso falar por pelo menos um, que sou eu. Eu tenho trabalhado incansavelmente para defender os interesses do povo brasileiro, especialmente do povo do meu estado, da minha capital, né, cuidando. Para se ter uma ideia, Andréas, nós conseguimos trazer para Mato Grosso 100 milhões de reais através da Defesa Civil, construção de pontes de concreto, que é uma alternativa via orçamento que você não depende de nenhum poder discricionário de quem quer que seja. Né? Você não precisa fazer nenhuma gestão política, assim, não, ajuda aí, porque eu estou ajudando aqui. Não, é encaixar na condição de emergência, de defesa civil, eventos da natureza, pontes que rodaram, aterro que romperam, atoleiro que se formaram, e você faz uma intervenção ali, faz a fotografia, tira as coordenadas, faz o processo. Nós conseguimos 100 milhões de reais nesses últimos 3, 4 anos. Não, nem precisou dela. Isso nem precisou de Dilma, nem precisou de ministro, nem nada. É uma articulação nossa, uma organização. No governo da Dilma. Sim, no governo da Dilma, evidente. Não, evidente, mas está na lei. Na lei, eu acessei esses recursos do governo federal, da presidente Dilma, mas sem precisar dela, vamos dizer assim, né? Então, assim, por isso que eu falo, a dedicação da gente para poder conquistar esses recursos que estão sendo construídos no Mato Grosso afora. Então, assim, a gente tem compromisso com o povo de Mato Grosso, né? A gente trabalha cuidando da população, buscando melhorar a vida das pessoas. Não, você está na lei, deputado Valtenir, você está na lei, o senhor conseguiu com a Dilma, sem precisar dela, o senhor pode conseguir com o Temer, sem precisar dele, ou com qualquer outro que vier. Nesse caso específico. Agora, tem outras ações que a gente precisa do componente político, que eu acho extremamente importante. Então, você está preocupado com esse componente também, né? Também. Não, mas isso tem que ser levado em consideração. Para trazer recursos para cá. Você tem que ser levado em consideração. Se o presidente, se assumir o Michel Temer, que é presidente do seu partido, o senhor não vai ter mais acesso a esses recursos? Não, evidentemente, é claro. Mas aí... Michel Temer já está loteando aí é uma decisão política. Né? Nós temos um impeachment que nós temos que analisar a questão jurídica e a questão política. E aí, por isso que todos esses componentes estão sendo colocado na equação para a gente chegar... O Michel Temer chamou o senhor para conversar resultado. A Dilma chamou o senhor também para negociar alguma coisa? Nem a Dilma e nem o Michel. Nenhum dos dois. O professor Luiz Antônio tem uma reclamação, deputado? Não, mas a questão... Vou mandar um recado para Brasília. O professor Luiz Antônio me deu uma informação antes da gente começar esse programa, seríssima, né, professor, nos bastidores, sobre uma articulação da presidente Dilma, um assédio da presidente com relação a alguns deputados. Mas uma informação que ele deu que eu achei bastante pertinente aí. O que está se colocando é que o governo, a presidente Dilma, já com a liberação de alguns cargos até em função dessa saída. Mais de 600. Não, hoje no Diário da União já tinha várias emissões. Mas a questão principal é o seguinte, é que eu vou linkar com essa questão agora. Para o país conseguir que o impeachment seja aprovado, precisa de 342 votos. Né? Mas aqueles que estão indo votar, basta não ir, que eles impedem o impeachment. Então, muitas vezes, o que está acontecendo... A articulação que ela está tentando fazer, o André a pessoa não ir votar. Exatamente. Eu comentei com o André... Por isso a opinião do deputado Valtenir, que o impeachment está mais próximo do que o impeachment, devido à questão numérica também. Exatamente. Ela está comprando a falta da pessoa. Exatamente. A articulação é... A doença aí, tenha um piripaque aí no dia da votação. Eu ligo para você, te ofereço os cargos que forem... E está sendo um balcão de negócios hoje. Que é sórdido isso, né? Inclusive, o senador aqui de Mato Grosso, Medeiros, protocolou, né, essa questão do Jacques Wagner estar comprando na quinta-feira. Né? Então, o que acontece? O balcão de negócios está aberto,
eu ligo para você, te ofereço um cargo e digo assim, você não precisa se expor, não. É só você não ir no dia. Arruma uma doença, fala que sua esposa não deixou você ir, você não vai e a gente garante isso, que deputado. o quórum. O senhor vai arrumar uma doença também, deputado? O senhor vai estar presente lá? Não, a gente vai estar presente, decidir, vai sim ou não, vocês vão conhecer Deputado, o o meu senhor voto. Eu gostei de uma fala do deputado O senhor se respondesse. sente mal sendo liderado Eu- pelo seguinte, ó, Eduardo Cunha, Eu gostei de uma fala do caminhando todo Antero. esse O único processo. atestado que cabe nesse dia é o atestado de óbito. Eu A só saúde queria- não cabe nesse Eu dia. queria deixar o No bloco deputado, anterior, o deputado foi perfeito respondesse, nessa porque fala tem, dele. muita coisa assim, e ele está ficando tem muita coisa sem responder. Tem muito Se eu- assunto ainda, Se eu né? respondesse Eu essas queria questões- só Calma, fazer aqui uma observação. O professor Luiz Antônio, ele tem batido muito na questão do casamento. Você tem o casamento, né? E se não vai bem, você rompe o casamento. Não tem certificado de direito e no pronto. casamento, né? Só que o casamento, por exemplo, é um contrato por prazo indeterminado. E os contratos por prazo indeterminado, a qualquer momento você pode romper. Você apenas faz, vamos dizer assim, o aviso, aí tem o prazo, dependendo da cláusula contratual. No caso da presidente Dilma, o contrato, no caso do presidencialismo, o contrato é um mandato, no caso, de 4 anos. Né? Então, por isso que tem os prazos. Se fosse um contrato ad eterno, beleza. Nesse caso específico, um contrato ad eterno, nós teria que ter um espaço para você poder romper esse contrato. Mas então, a cláusula de rescisão é exatamente o impeachment, né? mas nas hipóteses previstas na Lei 1079. Se nós tivéssemos o RICAL, aí seria o ideal, porque o RICAL você analisa o mérito político apenas. Está bem ou não está? Está mal em termos de aprovação? Não estou gostando da política? O RICAL resolve. Nós não temos ainda esse mecanismo. Devemos colocar. Tem muita teoria aí, deputado, Por isso- pouca prática. O negócio que RICAL, o Estado Democrático de Direito, não sei o que, eu sei que a população... Os que querem derrubar a safada presidente de Dilma, escândalos e corrupção. o correto seria, apresenta uma PEC, projeto de emenda à Constituição, precisa só de 308 votos, você está em 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado, não precisa do Executivo sancionar, aprova o RICAL e pronto, acabou. Mas, deputado, quando era o Collor, esse raciocínio estava bom e esses que hoje defendem a Dilma são os que antes diziam que o impeachment era bom, que tinha que tirar o Collor, que era legítimo, era bom. Tem foto do José Dirceu lá e Lula e todos esses que estão aí agora entregando ao Michel Temer o pedido de impeachment, na época presidente da Câmara, o pedido de impeachment do Fernando Henrique. Como é que você explica? Pau que bate Chico não bate Pois é, Francisco. Professor, só para a gente recordar, qual que era ué. na época o motivo do pedido do impeachment do Fernando Henrique, o senhor lembra? Não. Não, era questão econômica. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Esses Pedaladas, dias eu estava lendo, Não. eu estava vendo... Foi a questão da privatização. Olha, porque não foi levado adiante. Por Foi incrível por isso que a gente acaba pareça, entrando no se carne você de esquecimento. pegar, eu tenho no WhatsApp, só que tem que levantar... Mas se pra você chegar lembrar muita que o Collor informação. caiu por causa de uma Fiat Elba, Uma Elba. Mas agora, deputado, O que também, acontece? a Dilma perdeu o apoio popular. Os mesmos né? argumentos, os mesmos argumentos que o Partido dos Trabalhadores usou, vamos dizer assim, para tirar o Fernando Henrique, hoje o PSDB usa. Os mesmos argumentos que o PSDB... Não. tinha um décimo dos escândalos, eu estou deputado. fazendo um levantamento histórico sobre isso, sobre a questão. Não de conteúdo. Assim, reforçando o que o professor aqui colocou, né? O PT reclamando, querendo o impeachment do FHC, usava os mesmos argumentos, né? E não tinha fundamento. Mas não era golpe. Calma. Não, eu não vou entrar Hoje no é mérito. golpe. Eu vou entrar no mérito seguinte. E o PSDB fazia a defesa do Fernando Henrique com os argumentos que hoje o PT usa para defender o presidente Dilma. Eu fazendo uma comparação. Não, porque você tem oposição e situação, defesa. Então, quer dizer, desculpa, são situações completamente diferentes. André, só né? queria pedir para o deputado explicar o rito processual do impeachment, né, e os prazos, né? O relatório deve ser entregue agora dia 7, né, deputado? Por exemplo, 10 sessões. O senhor faz parte da comissão processante, só lembrando aqui. 10 sessões, a partir do momento que instalou a comissão... Já tiveram quantas sessões? Já tiveram 9. 9. 10 então, é segunda-feira. Que é a apresentação da defesa da presidente Dilma. Deixa eu explicar uma coisa interessante. Nós temos sessões de terça a quinta. Geralmente são 3 por semana. Quase não trabalha, agora está trabalhando segunda a sexta, não é, deputado?
Veja, uma coisa é o trabalho parlamentar na Câmara, outra coisa é o trabalho parlamentar na base. Sim. Né? Então, as viagens que a gente faz no interior, sábado, domingo e feriado, faz parte da atuação parlamentar. Não, estou dizendo que aumentaram o número a presença está mais constante na Câmara aí, por conta do impeachment. E você sabe o que eu preciso para contar como uma sessão legislativa, uma sessão, é ter 10% dos componentes, 513, 10%, 51. 51 Quando dá 3, 51, então o que acontece? Mas aí, claro que o presidente tem que chamar. Ele não chama nas segundas e não chama nas sextas. Então a gente sabe que é terça, quarta e quinta. Tá. Então na primeira sessão tinha 60 e poucos parlamentares. Com o impeachment, né, o presidente, combinado com a oposição, falou, não, eu vou contar o prazo segunda e sexta. Se vocês botar aí mais 51 ou mais, beleza, é problema de vocês, mas eu vou chamar a sessão. E aí, claro, organizaram e e aí na segunda, amanhã apresenta a defesa da presidente Dilma e depois? E depois, aí tem até 5 sessões para apresentar o relatório, tá? Certo. Aí o relatório... O relator quem que é? É o Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Certo. E aí, a partir do momento que apresentar, você pode pedir vista, pode haver pedido de vista, né? Da comissão. Da comissão, aqui por diz uma que ou deve duas entregar sessões. o relatório na próxima quinta-feira, dia 7. Dia 7. Né? Se pedir, por exemplo, alguém pedir vista, geralmente são 2 sessões, então vai ter a sessão de sexta e a sessão de segunda. Quer dizer, aí na segunda-feira vai ter a votação. Me parece que o presidente... Então, se passar, ela vai ser afastada por 180 dias, é isso? Não, isso ainda é na sessão... Vai para o Senado, se passar, vai para o plenário. Tudo isso que eu estou dizendo é na comissão especial com 65 membros. Titulares, 65... O relatório dessa comissão vai para o plenário. Vai para o plenário. 65 membros titulares, 65 membros suplentes. Né? Então, dia 17, né, está a previsão, é um domingo, é a previsão de votar o impeachment na Câmara. Admitir ou não, sim ou não. O relatório, né? E encerrar a parte da Câmara. Aí vai se o relatório não apontar o pedido de impeachment, a Câmara pode votar mesmo assim o impeachment? Pode. Pode desconsiderar o relatório e tomar uma outra posição? Pode, claro. O plenário é soberano. E a comissão, o que acontece? Quando eu apresento um relatório e alguém não concorda, tá? Geralmente a gente trabalha para fazer um acordo, tá? De redação, qual é o problema. Chegar porque num consenso porque ele pode apresentar um voto em separado, e esse voto em separado reprova o voto do relator, e o voto em separado é aprovado. Aí esse vira o relator do projeto e vai adiante. Então, aprovado o impeachment na Câmara no dia 17 de abril. Aí vai para o Senado, encerra e vai para o Senado. No Senado, qual que é o rito lá? No Senado precisa de 54 votos de admissão de novo, tá? Para poder afastar ela, admitir no Senado, tá? Ele faz uma nova análise. Mas aí é uma sessão mista com o STF? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Aí é o Senado. O Senado precisa de 54 votos, tá? Para poder admitir, e ao admitir, automaticamente ela é afastada por 180 dias, o vice assume, né? Enquanto aí o presidente do Senado, do Supremo, vem presidir o Senado da República. Nesse período de 180 dias? Nesse período de 180 dias. Aí eles adentram ao mérito da questão, com profundidade, e aí define, tem crime de responsabilidade? Não tem? Se tem, né? Ela pode voltar ou não, né? Aí, por exemplo, se tem crime de responsabilidade, pronto. Afastada permanentemente. Ela já está afastada, já decreta afastada. a perda do cargo, né? Automaticamente ela tem 180, ela fica 8 anos inelegível. É mais ou menos isso. Tá certo. Você quer deixar a pergunta, Paulo Coelho? Foi isso que eu entendi aqui no seu bilhete? Já é o fim do bloco? Vamos para o intervalo? É intervalo agora, produção? Intervalo, podemos ir para o intervalo. Você vai deixar a pergunta, Paulo? Eu vou deixar uma pergunta aqui, ainda sobre essa questão do impeachment, mas puxando aqui para o Mato Grosso e mais exatamente para Cuiabá. Essa questão dos outdoors, que espalhados pela capital e também agora pelo interior do estado, mas aqui na situação de Cuiabá, o desgaste, como que o senhor analisa a questão do desgaste dessa indecisão sua ou indefinição sua quanto ao impeachment para quem quer disputar a prefeitura de Cuiabá? O senhor acha que a população não vai avaliar a questão do impeachment lá
no ato de votar para prefeito? Tá bom, chama o intervalo, seu Paulo Coelho. Após o intervalo comercial, Walter Pereira, deputado Você achou federal. bonito na foto, no Adoro, deputado? Vamos intervalo. Estamos de volta com o deputado Walter Pereira, do PMDB. Programa bastante polêmico. O Paulo Coelho deixou a pergunta no intervalo do segundo para esse terceiro bloco. Eu queria que você repetisse, Paulo Coelho. O senhor lembra da pergunta? Lembro. Eu perguntei sobre a situação da indefinição ou indecisão da sua parte, deputado Walter. O senhor já me garantiu em entrevistas anteriores que pretende disputar o pleito de Cuiabá. Esse desgaste aparente, o senhor concorda que acontecerá isso, que a população, o eleitor de Cuiabá cobrará isso na urna, o posicionamento daquele parlamentar, no seu caso, por exemplo, se esteve a favor ou se esteve contra a situação da Dilma lá, o impeachment? Lembrando que a questão dos outdoors, né, que quem fala que o deputado... a questão dos outdoors. Quem fala que o deputado Walter está em cima do muro, ele diz que não, se não está em cima do muro, mas pelo menos está no outdoor, né, que muitos deles estão em cima dos muros. Né? Em cima do muro. Se permite o trocadilho aí. Mas eu queria que você respondesse isso, essa questão de outubro agora, esse peso do impeachment ou não impeachment lá nas urnas. Não, veja, o político com responsabilidade não pode temer a questão eleitoreira. Nós não podemos tomar decisões visando eleições, visando a questão eleitoreira. E o que nós vamos fazer? Independente da definição que tomarmos, nós vamos tomar sim ou não, nós vamos ter uma posição com relação ao impeachment. E, claro, nós vamos ter um projeto para Cuiabá, né? E outra coisa, nós vamos ter o espaço durante os debates, nós vamos ter tempo de TV, até antes nós temos a pré-campanha, e tudo isso a gente vai dialogar com a sociedade, mostrar, né, por que nós tomamos aquela determinada posição com relação ao impeachment. E vamos apresentar um projeto, vamos conquistar o eleitor pelo projeto, não pela decisão que tomamos. Mas o eleitor não pode cobrar isso, é direito dele. Não, sim, claro, mas nós não podemos temer isso, nós temos que ter responsabilidade. Mas por que é eleitoreiro então, deputado, se o cara vai lá cobrar, peraí, eu quero ver quem é que está certo, tem gente explorando isso de forma política. Mas não é legítimo, politiqueira, como o senhor disse aí, mas não é legítimo que o eleitor que quer saber o comportamento daquele em quem ele votou ou que o representa, mesmo que ele não tenha votado? O Paulo está fazendo o link aí com a possível candidatura sua a prefeito de Cuiabá. Não, pelo que ele já me informou, que já me passou. Nos bastidores ele passou, mas oficialmente ele não comenta isso ainda. Mas, não comenta, inclusive propõe aí. Ele pode assumir. Ele foi para o PMDB, mas ele foi para o PMDB na condição de pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Exatamente. Condicionou essa filiação a isso, inclusive. Não teve condicionamento. Não teve. Oficialmente ele não para. Eu estou dizendo aqui, não pode falar. O senhor tirou Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro ficou de escanteio. O projeto do Emanuel Pinheiro é a presidência da Assembleia. Ponto. Veja, candidatura, a minha filiação ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro não foi condicionada à disputa eleitoral, né? O partido precisa disputar a eleição, precisa apresentar um projeto. E claro que quando fui convidado para poder vir para o PMDB, foi colocado isso pelo convite que recebi do Pisciani, líder Pisciani, né? E também do presidente Carlos Bezerra. Nós recebemos o convite para poder vir, inclusive, olha, nós queremos você candidato a prefeito. Eu estou pronto, estou à disposição. Você conversou com o deputado Emanuel Pinheiro, né, sobre essa questão? Sim, aí logo em seguida o deputado Emanuel Pinheiro veio também para engrandecer as fileiras do PMDB. O senhor teve um problema com ele? Não teve quando o senhor ensaiou uma filiação no PR. Sim, o Emanuel Pinheiro foi para a imprensa falar que o senhor queria entrar pela janela e já ser o candidato do partido da prefeitura de Cuiabá. Isso é só quem fazer uma pesquisa no Google consegue levantar essas matérias. Então, assim, como é que houve essa fala dele, mas não teve nenhum entreveiro. E ele fez isso de forma espontânea e democrática. Quer dizer, o posicionamento dele na época afastou o senhor do PR. Não. A questão do PR demorou demais a janela. Demorou, que o senhor apoiou antes de entrar também, né? Essa janela que existiu agora, que eu pude ir para o PMDB, foi a janela que eu esperava para ir para o PR. Aí, como não tinha, eu precisava sair do PROS.
Como não tinha, a única janela que tinha era o PMB, e o PMB chegou a ter 23 deputados federais, e eu falei, poxa vida, ficou um partidão, 23 deputados, vai dar para a gente fazer construção política importante. Só que quando abriu essa janela, aí o que acontece? Não adianta nada eu ficar... mas aí o senhor conversou com o Emanuel Pinheiro e aí colocaram, eu sou o candidato, você... Não teve essa discussão. Na verdade, nós temos que fazer projeto. O seguinte, mas temos é que o que fazer eu o Carlos falei, Bezerra, que é o cacique do partido, tido como discussão. cacique do partido há muitos anos, Vai ser nos bastidores. e o está cheirando fritura. Alguém vai ser fritado aí, ou Emanuel Pinheiro, historicamente, ou o Carlos Bezerra tem a fama de fritar. Olha, ele fritou aliado. Dorileu Leal, Totó Parente, Julier Sebastião, Julier, Marcelo que foi Padeiro. emblemático. Então tem uma lista, tem um leque aí. Você não o senhor vê teme ser dessa fritado forma? também, deputado? Não vai ter. Tá tudo essa dominado Não vai ter lá. fritura? Não vai ter nada disso. É um processo de construção política. Ou não vai ter candidatura? Porque Não. o PMDB vai apoiar Mauro Mendes na composição aí. Acho que né? tem esse namoro, Deixa eu te assim, falar. Não secretamente. tem fritura. O que nós temos que fazer é a nossa parte, fazer construção política, construir um projeto para Cuiabá. Mas o senhor é isso quer que nós ser precisamos candidato? fazer. Eu estou à disposição O do seu partido. projeto é a Prefeitura de Cuiabá? Eu estou à disposição Deputado, do PMDB o senhor quer ou não O que o senhor quer, para deputado? realizar. Servir ao povo de Mato Grosso, Deputado. servir ao povo Não, de deputado. Cuiabá. Deputado, olha ali, ó. Quer, Deputado, O olha lá, ó. PMDB falar, a gente Olha lá. quer você Olha lá, candidato, Paulo, você a é câmera dele é candidato. aquela ali. A minha é aquela sua, lá, né? Paulo. A minha é aqui, Olha ó, lá, aquela. deputado. Olha lá e responde. Olha ali e O responde. senhor quer ou o senhor não quer ser candidato? O senhor quer ou não quer ser prefeito de Cuiabá? É isso, Eu só isso. estou à disposição do PMDB, tá, para poder... Do Carlos Bezerra, para ele Deixa fritar eu o me senhor. falar, Paulo Coelho. Não, mas disposição Depois não é fala que chama de resposta. Não, sim, eu Faustão, estou, ele Deixa eu me falar, eu estou Paulo à Coelho. disposição do PMDB para a gente executar e elaborar e construir projetos políticos para Cuiabá e projetos políticos para Mato Grosso. Eu estou à disposição, né? E é isso. Time que não joga não tem torcida. Então vai ter Time que não candidato, joga não ganha campeonato. E nós vamos disputar a eleição. Você O vai PMDB enfrentar vai ter candidato. novamente o prefeito Mauro Mendes? Não, eu acho que vai ser um embate muito bom, muito produtivo, muito proveitoso. O governo não tá Sabe sendo bom, por não? quê? Seu Sabe ex-aliado por quê? político, correligionário. Eu quero ser E hoje prefeito. desafeto, né? Oi? Só para um detalhe, hoje é Ó, desafeto. já respondeu. Eu quero ser prefeito. Não, peraí. É que Entendeu, eu seu não Paulo? consegui responder. É. Eu quero ser prefeito de corpo inteiro, não só nas horas vagas. Ó, então o senhor já está até com O senhor está frase de pensando em ser efeito prefeito aí. de Jaciara, deputado? A sua base eleitoral? É uma cidade importante de Mato Grosso, né, Jaciara? Né? Uma cidade importante. Mas hoje eu não tenho Seu condições... foco é Cuiabá, né? Só Hoje seu eu não tenho domicílio condições eleitoral porque é meu aqui, domicílio eleitoral é aqui. Eu teria que ter transferido Sim. o ano passado para lá, né? Deputado, eu tenho visto aqui na minha pauta que o senhor passou por um monte de partidos. O senhor está parecendo um jogador de futebol. Cada ano está com um contrato com um time diferente. O senhor não teme que o senhor fique taxado de um político sem ideologia, um político que vai Mas qual mais... político hoje tem ideologia? Deixa eu Eu- falar na cara É, que vai mais Ideologia. por conveniência. Eu acho assim interessante que o senador Blairo Mar já passou por vários outros partidos e eu não vejo Mas o senador críticas Blairo sobre Mar ele. não está aqui. Não, eu sei, mas eu não vejo críticas sobre senhor ele. tá parecendo petista, Crítica deputado. com relação a ele. Quer dizer, justamente comigo. Ele já foi petista, inclusive. Né, eu gostaria de ter Já permanecido... foi petista. Hein, eu gostaria de ter permanecido no PSB, mas infelizmente o Eduardo Campos não cumpriu o compromisso. E o Você Mauro tá- também não tomou honrou o espaço, compromisso. né, Não deputado? honrou o compromisso. Essa que é a questão. Qual o compromisso Qual que eu compromisso tinha é o que seguinte: ele tinha? organizar o PSB em Mato Grosso, onde nós elegeríamos Mauro Mendes prefeito de O senhor Cuiabá. continuaria na presidência? Né? E, ao mesmo tempo, a gente construiria uma candidatura ou de senador ou de governador. Claro que a de senador estava muito mais plausível, né? E o Eduardo Campos não cumpriu o compromisso. Tomou o partido do senhor e entregou para o Então, Mauro Mendes. aí infelizmente, Foi o isso que você vai aconteceu, fazer? Né? Você está vendo que tem um processo de conspiração O senhor contra ainda você. tem Você essa vai mágoa ficar... Não, do Mauro com relação eu ao olho para PSB? frente. Política se faz olhando para frente, não no retrovisor. Né? E eu quero servir ao meu povo. Eu quero... Coisa que mais me satisfaz, que eu fico feliz, é trabalhar e ver que esse trabalho está fazendo a diferença na vida das pessoas. A política é esse instrumento de transformação. E isso que é importante para nós. Então, deputado, para mim. eu quero Olhando o contrapor retrovisor o aí, que André, o senhor está parece que dizendo. já incorporou Que o assim, PMDB, né? as pessoas não acreditam mais que a política ou que o trabalho do parlamentar ou o trabalho do executivo faça alguma diferença na vida delas, a não ser para mal.
As pessoas hoje estão desempregadas, as pessoas estão ganhando menos do que ganhavam. Ou eu estou errado, professor? É verdade. Estão ganhando menos do que ganhavam, estão preocupadas com o decepcionadas. futuro, estão decepcionadas, estão sem esperança. Enfim, quer dizer, esse discurso eu acho que já não cola mais. Acho que a pior crise da classe política da história do país talvez seja essa. Que a gente está vivendo hoje. É pior do que a era Sarney. Você é criança ainda, você não lembra. Mas eu lembro, é pior do que a era Sarney. Eu tenho uma lembrança é pior do que a era Collor. Que as pessoas ficavam na fila para comprar um litro de leite. Para comprar um litro de leite, exatamente. Para comprar carne, comprar ovo. Mas hoje, as pessoas realmente, os políticos que estão numa vala só, né? Comum. Todos são iguais e as pessoas são muito desacreditadas. Eu acho que em 2000, agora em na verdade vai tem ter um processo, violência muito grande. Tem um processo de demonização da política. Que vai ter de e o de processo de acesso agora aos cargos eletivos nós precisamos mudar. Né? Nós tivemos a reforma política e eu fiz, nos embates que tivemos, várias observações. Gente, nós precisamos mudar o sistema eleitoral. Esse sistema de financiamento de campanha leva a essa confusão que está aí. Mas também a gente tem que melhorar a conduta também dos nossos representantes, mas não é só conduta, propina, é o método de... Sabe, mas é isso que acontece. Porque o que acontece? Hoje um método de você fazer política, você precisa do financiamento. Você precisa financiar a campanha. Como é que você vai financiar? O senhor está dizendo que tem que ter o financiamento público, é isso? O financiamento público é uma alternativa. É uma alternativa para a gente testar e ver se vai dar certo. E se isso não der certo, construir outras alternativas a partir desta. Mas nós precisamos fazer isso. Como é que o povo, o cidadão vai acreditar como é que nós no gastamos Congresso 10, Nacional? 15 milhões de reais para poder se eleger, gente? Mas, deputado, como é que o povo, a população, o cidadão vai acreditar na Câmara Federal, da qual o senhor faz parte, que tem um presidente, que é o Eduardo Cunha, que devia estar preso, porque tem provas já, que ele já... Não sei o que ele está fazendo lá ainda está comandando o processo de impeachment e é o seu presidente. E que o senhor acha que vai ser o presidente da República. Aliás, não é que eu acho. Não é que eu acho. O povo vai acreditar? Se a gente vê a forma como as coisas estão sendo conduzidas... Cair no colo dele essa história. Pode cair no colo dele. Então vamos fechar a porta do país, né? Você está entendendo? Tira Dilma, o próximo é o Temer, não, aí Cunha, depois não dá para fazer uma eleição, né? Porque já chegou dia 1º de janeiro de 2017, não, se houver vacância do presidente, do vice-presidente, do presidente e do vice-presidente, houver vacância do cargo, aí você faz uma eleição indireta no Congresso. Os 513 é que vão escolher. E hoje, se bater uma eleição de 513... Os 513 não tomam nenhuma atitude com relação ao Eduardo Cunha, Não, a né? atitude está sendo tomada. Mas a Comissão de Ética... Não, sim, mas a Comissão de Ética está fazendo o seu papel. Lentamente, né? Eu vejo assim, tem pessoas... É aquilo que eu falei aqui, acho que no segundo bloco, né? Que eu falei que quem está lá está mais preocupado com o próprio rabo do que com o país. É isso. Você está acabando de confirmar o que eu falei, Ana Carla. Eu queria criar tem exceções, eu queria... uns 2 ou 3. Tem uma exceção do seu lado, dois ou André. três. Tem uns 2 ou 3 na lá. bancada de Mato Grosso tem boas exceções. Eu queria trazer de volta a nossa visão para o cenário local, como o Paulo puxou. Como se há a pretensão de se fazer uma campanha à Prefeitura de Cuiabá, percebendo como nós temos percebido nas últimas manifestações do dia 13 e em tantas outras pesquisas, que Cuiabá tem um perfil que não aprova o anti-PT e anti-governo Dilma, se o senhor, dentro de uma estratégia de construção de uma campanha, se coloca contrário, até o momento, né, a essa questão que é aprovada pela maioria da população, como é que o senhor vai construir essa campanha? Foi o que eu perguntei. Exato. Que o senhor respondeu. Mas aí eu não posso... Mas eu quero voltar Veja, respondeu, mas assim... Eu não posso tomar uma decisão de forma eleitoreira, eu tenho que tomar uma decisão de forma responsável. O senhor está dizendo que os outros estão tomando essa Não, eu estou falando diante do contexto da pergunta. Não, diante do contexto da pergunta. Peraí. Então, eu vou disputar a eleição. Então, eu não vou votar, por exemplo, contra o impeachment, porque aí eu vou ter dificuldade na eleição. Não posso pensar dessa forma. Ou eu vou votar favorável ao impeachment, para mim exatamente estar de bem com o cidadão. Não, mas aí, eu não posso já não é tomar uma decisão. Não é essa opinião questão. pública. Opinião pública é gente. Não é o momento. Agora, tem o Estado Democrático de Direito? Tem a questão da lei, da legislação? Tem. Mas tem também uma insatisfação popular que é notória e que ninguém está inventando isso, não tem situação eleitoreira.
histórico. A gente falou que o cara batendo a cara, né? A dona Dilma está batendo Collor, batendo Sarney. O governador tem 10% de aprovação, segundo a pesquisa Ibope, e 70% de rejeição. É muita Mas coisa. eu só queria contextualizar para o senhor responder. Queria só que eu não perdesse o foco. Não, ao contrário, exatamente. Eu quero exatamente que o senhor foque nisso. Quer dizer, como é que pode se construir um projeto político, né, sem considerar a vontade da maioria dos eleitores? Essa a questão. Veja, o eleitor, ele tem que avaliar o deputado Valtenir nas eleições de 2016 para prefeito de Cuiabá, o que ele fez pela cidade. O que fez pela cidade? Tem 25 creches que nós conseguimos com a presidente Dilma, tá? Primeiro com o presidente Lula, 2009, 2010, e durante o processo de construção 2011, 2012, né, que o atual prefeito está inaugurando 4 ou 5 agora e tem outras em processo de construção. São 25 creches. Que o senhor conseguiu ou a bancada conseguiu? Não, deputado federal Valtenir Pereira. As 25 creches? As 25 creches. São os CMEIs? Os CMEIs, né? Centro de Educação Municipal Infantil, né? Essas 25 creches, o que mais que precisa ser analisado? Os investimentos que nós estamos trazendo para Cuiabá, por exemplo, 3 milhões de reais, onde nós vamos construir 3 PSFs, né? Vamos reformar 2 PSFs e equipar 11 PSFs com 3 milhões de reais. O senhor está sendo um parceirão do Mauro, né? 4 milhões de reais eu arrumei para a Prefeitura de Cuiabá para ela informatizar todas as escolas municipais. Vai acontecer esse ano. Você acha que o Mauro não está considerando isso aí? Não. Aí eu digo assim, o eleitor, ele vai analisar sobre esse aspecto. O eleitor não sabia disso até hoje, não sabia disso. Claro, Paulo, creches. que o componente voto no impeachment vai ser um componente também que o eleitor vai levar em consideração, não resta dúvida, tá? Sim ou não, com independente certeza, do que eu escolher. Se a gente for analisar o Lula de hoje, que é natural a candidatura dele, até porque ele disputou com o prefeito Mauro Mendes as últimas eleições, ele não vai, está quase inviável a candidatura dele à prefeitura de Cuiabá em função dele ser do PT. E aí o que acontece? E aí isso também vai atingir o senhor. A outra questão, por exemplo, para a Santa Casa de Misericórdia, nós estamos conseguindo 4 milhões de reais para comprar um arco cirúrgico, para fazer cirurgia e colocar 25 leitos de UTI. É por aí que o eleitor, tenho certeza, vai analisar. O eleitor vai analisar, por exemplo, certeza disso? 1.800.000 reais que eu estou colocando no HGU, Hospital Geral Universitário, para colocar 10 leitos de UTI e comprar um arco cirúrgico. 1.800.000 no Hospital Santa Helena. Eu acho que o eleitor vai pensar o seguinte, o senhor está fazendo mais que obrigação. O senhor foi eleito para isso. Exatamente isso. E aí eles vão, tá vendo? a discussão vai ser se maior. Se você não trabalha, é preguiçoso. Se você trabalha, só está fazendo... Mas tudo isso nós vamos colocar para o eleitor. Nós vamos colocar para o eleitor. Fora outras ações, por exemplo, nós votamos na delação premiada. Hoje só está se descobrindo os crimes da forma como está se descobrindo, porque o deputado federal Valtenir apoiou, votou e aprovou a lei de delação premiada, o combate à corrupção. Votou e aprovou a lei de ficha limpa. É isso que nós vamos discutir. Mas é isso que nós vamos discutir. Quando alguém faz uma delação premiada lá envolvendo a Dilma e o Lula, é golpe. Não é. Aí as instituições... o senhor está defendendo que o senhor votou na delação premiada, o senhor está se vangloriando da delação premiada, mas o governo que o senhor defende diz que é golpe. Veja, as instituições estão funcionando. Isso que é importante. Polícia Federal tem liberdade, Ministério Público tem liberdade, né? O Judiciário tem liberdade para tomar suas decisões. Eu acho que o professor até podia fazer essa análise. Federal já teve mais liberdade, né? Antes desse ministro novo aí que está aí. Fazer essa análise, porque assim, essa eleição é uma eleição atípica, né? Não vai ser uma eleição, é uma eleição diferente de tudo. Então, acho que esse discurso também, os discursos terão que ser adequados, porque a gente vai ter uma população nessa efervescência, né, de mudança, e aí se o presidente cair ou não cair, acho que o sentimento vai continuar o mesmo. Você fez uma observação importante agora, porque o que eu vejo nisso tudo e nessa fala é uma inversão de certos valores da democracia. Eu vou tentar pontuar. O representante do povo vai para uma casa que é a casa do povo. Ele vai para aquela casa representando um conjunto, que é a população, para expressar estas posições naquela casa. Pelo que eu estou entendendo, o representante do povo não precisa expressar as posições do povo. Ele expressa as suas,
segundo as suas conveniências, segundo os seus acordos. É aquilo que eu falei. E não preciso ser. É uma fratura num conceito de democracia. É um fisiologismo entendeu? Só isso aí. Porque a democracia pressupõe a representação. A democracia pressupõe que você está representando os outros e não a sua própria vontade. Ó, veja bem, eu estou representando a vontade dos que me elegeram e não a minha própria vontade. Ora, se eu vou para uma casa democrática que é do povo, onde eu vou votar segundo a minha vontade ou o meu entendimento, eu não represento esse povo. Então, existe aí um conceito, e infelizmente os governistas têm a capacidade de distorcer conceitos, né, muito sério. Então eu posso ir lá, votar contra a vontade dos meus eleitores e depois eu me explico como me bem convém. Por isso eu acho que a construção desse projeto aqui para Cuiabá, que o senhor se propõe a fazer, vai esbarrar num questionamento muito grande. E essa eleição, como a Ana colocou agora, ela tem uma peculiaridade muito grande, que é em função de um contexto que não existiu nas eleições anteriores, onde a vontade popular está sendo expressa constantemente. Não só a vontade popular, mas os segmentos econômicos têm se expressado. A Fiesp tem colocado anúncio nos jornais. Os segmentos econômicos já se posicionaram. Então, não é uma eleição como foram as passadas. E como não é uma eleição como foram as passadas, também a posição dos políticos não deve ser como foi no passado. Tá certo. Eu quero aproveitar o gancho que o professor... Ele não respondeu, né? Não respondeu. Ele pontuou. E eu tô aí o senhor vai... A réplica. Não, eu vou acrescentar o argumento do professor. Veja, eu tenho pessoas que votam em mim, eu disse isso na entrevista com Paulo Coelho na Rádio Capital, dizendo o seguinte: eu tenho eleitor que votou em mim e que pede o impeachment. Eu tenho eleitor que votou em mim e pede para não votar a favor do impeachment. E eu tenho também pessoas que não votaram em mim, tá? E que pede o impeachment, que eu vote no impeachment, e eu tenho gente que não votou em mim e pede para que eu não vote a favor do impeachment. Então, assim, essa vontade do eleitor, tá? Ela vai ser atendida. Se eu votar sim, eu vou estar atendendo uma parte do meu eleitorado, e se eu votar não, eu vou estar atendendo também uma parte do meu eleitorado. A questão é a proporção. Não é unânime. Não, mas a questão é a proporção. O que nós temos de proporção aqui, desculpe atalhar o senhor. Não, mas me perdoe porque eu não costumo fazer isso. A questão é a proporção. Convivência com da forma como está sendo colocado, é como se eu tivesse 50% a 50%, então eu poderia atender a um ou a outro. Hoje, majoritariamente, os eleitores de Cuiabá são pró-impeachment. Então, não é a questão de manifestar a vontade deste ou daquele, mas é a questão de manifestar a vontade da maioria. Por quê? Democracia é o governo da maioria. Que deveria ter também o quesito consciência, né? Além das opiniões. Senhores, nós temos... Eu não tenho como... por exemplo, eu não tenho como aquilatar e verificar qual o percentual que votou em mim que quer o impeachment e qual o percentual que votou em mim e não quer o impeachment. Né? Então, quer dizer, nós temos essas contradições que precisamos observar, que são componentes também que a gente vai colocar no contexto para poder analisar e avaliar. Nessa uma hora que nós estamos conversando, o senhor já mudou de ideia? O senhor quer o impeachment ou o senhor também esse bombardeio todo, tá deputado? Dá pane na mente, na verdade, dá uma pane geral, né? Dá um apagão. É histórico nesse programa já. É bom. Atuar dessa forma. O senhor já mudou de ideia ou não? Nessa ainda não deu tempo. Ainda não deu tempo para eu definir, né? Para eu definir, porque tem vários componentes ainda. O senhor continua em cima do muro? Não tem em cima do muro, não tem a definição. O outdoor está em cima do muro. O outdoor está em cima do muro. Né? Só queria que o senhor respondesse aqui, sendo a minha última questão para hoje, a penúltima, antepenúltima. Chega, Paulo. A minha última pergunta hoje é: as pesquisas feitas até o instante, considerando os prováveis nomes na disputa para a prefeitura de Cuiabá, aponta o Valtenir lá no quinto lugar, quinto lugar, não é? A última que eu vi aí está com 1,6. E o prefeito atual, que ainda não declarou sua candidatura à reeleição, está no topo, liderando com folga essa provável disputa aí. Isso, como que o senhor analisa isso aí? Olha, eu estou absolutamente tranquilo, até porque nós temos um exemplo muito claro, tá? O Lúdio tinha 2% quando começou a eleição.
Ele fez uma disputa interna, vai ser candidato, não vai ser, vai ser, não vai ser, vai ser, não vai ser. Isso em 2012. Saiu com 2% e quase ganha no primeiro turno. Você está entendendo? E se não fosse o Júnior Mendonça no segundo turno, ele teria ganhado a eleição. O Éder. Não, o Júnior Mendonça. É. Isso quer Mas dizer, aí- então, fica tranquilo que o senhor Quer pode dizer ser o o quê Lula de com 2016. isso, Oi? O senhor pode ser o Lula de 2016, então. Não. Seguir aquilo que... É só O senhor nós, vai buscar é o só, apoio do PT? É só Achei que nós. você ia perguntar se ele ia buscar o apoio do Júnior Mendonça. Do É só Júnior nós. Mendonça nos bastidores. Olha, Éder gente, o tempo Moraes. está esgotado. Deixa ele Mas responder ele isso. vai é o Deixa- apoio deixa do eu- Lúdio. Nós Deixa ele vamos Lúdio. construir um projeto para Cuiabá. Mas Tá antes de segurando finalizar, a brasa aqui. antes de finalizar, eu queria dizer o seguinte. Pode dizer, doutor. Eu não estou na lista da Odebrecht. Ah, Tá? Tem Ah, 300. falar em lista da Tem um Odebrecht, monte de. eu tava vendo aqui. Parabéns. Eu não estou na lista Falando da resolve Odebrecht. importante. Hoje é Isso isso. é Hoje em importante. dia isso Você tá é. falando nisso, Isso eu é- estava Não- vendo aqui Não anotações passa mais do que senhor. obrigação, eu concordo. Não, mas Só que- é bom é um lembrar. diferencial. Eu captei umas anotações do senhor aqui. O senhor colocou lá doações de empresas para Campanhas políticas. Listão da Listão Odebrecht. da Odebrecht. O senhor ia se referir a quem nesse listão? hein? Não. Eu nem olhei a lista. Eu só. Mas como é que o senhor não Não, sabe? o senhor sabe, o senhor na lista? sabe. O senhor Eu sei. não olhou a lista. Eu sei porque eu não recebi sempre que eu nenhum. sei, é pronto. Eu sempre que eu sei, né? Vamos dizer, eu Eu tô não recebi tranquila. nenhum, É nenhum consciência real. que manda, né? Deixa eu Que colocar sorte, aqui. né, deputada? Dá uma parte do currículo E eu do queria dizer deputado. o seguinte: É. Mauro Mendes é o mais do mesmo. E vamos Ah. construir um projeto para Cuiabá. Tá certo. É Olha, candidato, tá vendo? É que É respondeu a nossa candidato. pergunta. Não Você tem dúvida ainda que ele é candidato? Tem nenhuma. Você ainda tinha. Olha, Se o Bezerra deixar, né? O Se o Bezerra Walter Pereira é advogado, foi vendedor autônomo, vendedor, auxiliar de escritório, engraxate. Vendedor? É, Foi. tá o currículo dele aqui. É defensor público de carreira e professor de direito. É, foi eleito vereador pelo PT, aqui em Cuiabá. Também exerceu o cargo de 2005 a 2007, foi deputado federal pelo PSB. Em 2011, reeleito pelo PSB. Depois, em 2015, foi para o terceiro mandato pelo PROS. Depois foi por Contras e agora o senhor está hoje, PMDB. deputado. PMDB. O senhor também esteve no Partido da Mulher Brasileira. Que partido é esse, deputado? Partido E o recém-criado. senhor abandonou a mulher brasileira? Assim, como PMDB, deputado? Não abandonei as Agora, mulheres. Eu não abandono as mulheres. Filmaram ali, por que será, né? Deixa eu entregar aqui um presente. Ana pro Carla, programa. eu não abandono as favor, mulheres. Aqui, o Essa do seu deputado vendedor, abandonou a mulher brasileira. Senhor, Ana Carla, eu não abandono as Abandonou a mulheres. mulher Esse senhor brasileira, foi vai lá me pro decepcionar, PMDB do deputada. Michel Temer. Estou entregando o presente aqui do programa no oferecimento da Tubarão Esportes para o senhor. É a nossa caneca que o senhor cobrou no começo do programa. Essa caneca mesmo aí que o André tem. acho que é fake, não vem nada da caixinha. Essa é a caneca do Repórter MT e também do Conexão Poder. Coloque lá no seu gabinete para tomar o cappuccino do Congresso. Agora essa do seu, Tá bom? ser Muito vendedor, eu não obrigado, sabia. André. Mas não vá tomar Guaraná com pizza lá, com esse negócio do impeachment. Não, tem pizza não. vai ter Com pizza. tubaína, Muito bem, tá certo. Obrigado, deputado. Eu que agradeço Algo que essa não tenhamos oportunidade. tocado, assim, 30 segundos que o Não, senhor não. queira tocar ainda. Não, eu quero agradecer essa grande oportunidade. É a primeira vez que eu venho no Conexão Poder. Queria ter vindo aqui antes, mas nunca fui convidado. É sempre assim, Senhora, sempre não faz assim. um negócio desse não, que o senhor está colocando em xeque. A gente mais faz vamos na lista de pauta, na reunião de pauta, vamos chamar o Valtenir. Aí não consegue, porque está no interior, está não sei o quê. Deixa não de sei ser o quê, mentiroso. você pode. Eu já Não, fiz isso. teve um rapaz, dia que eu acho que eu deixa de ser dei um cano no Aí, cara, mentiroso como? Teve Tchau, um dia gente. que eu acho Tchau, que eu dei um Paulo cano. Coelho. Agora que o senhor, que o senhor foi vendedor, eu não sabia. De Vendedor que era? é engraxate. Eu fui engraxate, É. vendedor de picolé, eu fui vendedor de sapatinho de recém-nascido de crochê. Sério mesmo? É por isso que ele Aqui na gosta, 13 é de por junho. isso, é por Aqui na isso. 13 de junho, uma senhora de idade, então ela fazia crochê na cadeira de balanço. senhor vendia Aí, os pat- aí eu Por ia isso lá. que ele gosta e do co- Nuguete, entendeu agora? Entendeu, Paulo? Não, mas é Tchau, Paulo interessante Coelho. isso aí. Tchau, Parabéns Carla. pela história. Parabéns, Tchau, deputado. obrigada. Vendedor de Parabéns. sapatinho. Luiz, Luiz Antônio, mais uma vez, obrigado pela parceria. notinha obrigado. sobre isso aí amanhã no... Eu Grande agradeço. comentarista. Sem casa, obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma ótima noite, um excelente final de domingo, uma ótima semana. E domingo que vem, feriado. Não, feriado na sexta, aniversário de Cuiabá. E domingo que vem, prefeito Mauro Mendes, aqui no Conexão Poder. E Ótima essa entrevista noite. amanhã no site Repórter MT, www.reportermt.com.br. Se você perdeu algum detalhe desse bombardeio aqui, acesse amanhã o Repórter MT que você Ele vai não ver perde a mania de na entrar íntegra. assim no meio. da Ele quer fala fechar o tudo. programa, Ele quer você fechar. entendeu? Tá bom, você pode. Eu abro. Boa semana, até domingo que vem. Tchau.